Episódio de hoje sem introdução. Ainda sou estranho falar sem a estrutura do microfone, mas a gente fica um pouco perdido no início, é normal. Daqui a pouco a gente entra na pauta e volta a ser tudo como era antes. Já reparou que todo hétero top fecha o braço de tatuagem e a gente consegue observar um padrão nos caras? E esse padrão se repete. O cara malhado, malhado é engraçado, o cara que treina, o cara que fecha o braço. Eu observei isso e queria falar sobre isso. E porque eu odeio tanto a questão da tatuagem. Pera aí só um minuto. Eu acho que tá tão saturada a questão da tatuagem que é mais selvagem você não ter tatuagem em meio a tantas pessoas que têm tatuagem. Seria um movimento de contracultura você não ter tatuagem. Seria uma forma de se posicionar. Antigamente a tatuagem era considerada algo que alguém faria para desagradar. Hoje em dia, se você quiser não ter tribo, não ter alguém ou amigos, você não se tatua. Porque os movimentos são criados, ninguém entende. Por exemplo, se confunde rock com tatuagem, não tem nada a ver. Aí as pessoas que gostam de rock têm tatuagem, aí os dois movimentos se misturam. Aí passa a ter, sei lá, uma fundação dessa cultura como um movimento que aí mistura as roupas, as tatuagens, o cabelo, e não tem nada a ver. Se eu quiser deixar meu cabelo igual de um roqueiro, arrepiado, passar gel, eu não posso. Se eu quiser colocar uma tatuagem, eu não posso gostar de sertanejo, entendeu? Então não tem nada a ver, nunca teve. Só que as pessoas confundem. Ou seja, se o roqueiro coloca o cabelo arrepiado e eu não quero me confundir com o roqueiro, eu não vou arrepiar meu cabelo. Por quê? Meu estereótipo vai ser parecido com um cara que gosta de rock. E eu não queria ser confundido, então eu não vou adotar o estilo de roupa, estilo de cabelo e nem nenhum estilo para não ser confundido com a mesma pessoa desse grupo. Uma pessoa do mesmo grupo. Então, acho que a questão dos estereótipos sempre vai guiar. Se tem um estereótipo em alta, que seria o cara descolado, as pessoas costumam aderir a esse estereótipo sem pensar muito. E é muito fácil você cair nessa onda e se tatuar só porque todo mundo fez, todo mundo faz, por que eu não vou fazer? Tem aquele sentimento, todo mundo faz, por que eu não vou fazer? Esse é o sentimento que eu luto contra a vida inteira. Se todo mundo faz, por que eu faria? Essa é a pergunta que eu me faço. Se todo mundo faz, por que caralhos eu faria? Nunca me fez sentido entrar em um movimento desde a época da escola, porque quando todo mundo se acha descolado nesse movimento, eles perdem a referência do que é legal. Todo mundo no mesmo movimento se acha legal. Então ninguém olha de fora se julgando o suficiente para tirar uma análise conclusiva. As pessoas deturpam os dados, as pessoas conseguem não analisar de forma correta e se beneficiando. O meu movimento é o mais legal. Eu me visto do jeito mais descolado. Meu cabelo é o mais descolado. Não existe. Na adolescência a gente não tem um senso de crítica, né, desenvolvido. Então, querendo ou não, os grupos dominantes vão se desenvolvendo e vão dominando. E a gente fica sem referência para julgamento. E sei lá, muitos babacas acabam
tomando a dominância para si próprio e ditando a regra. E quando alguns babacas decidem adquirir um certo estilo, as pessoas que são influenciáveis, elas passam a seguir esse estilo sem saber por que está seguindo. Simplesmente por acharem que o cara mais legal da escola, o mais temido, está puxando aquela tendência. Mas não tem nada a ver. O cara mais confiante para usar uma coisa ridícula, sem perguntar se pode, sem pedir permissão, sem consultar ninguém. O cara é confiante o suficiente para usar algo ridículo e começa a ditar tendência. Imagina o primeiro cara que usou o cabelo igual do Supla. Esse cara tem que ter confiança para ser ridículo em público. A partir do momento que o outro cara achou legal, vou copiar, deve ser legal, e passou vergonha e tirou. Depois outros caras foram copiando e virou moda. Cara, moda é uma palavra forte para uma tendência. Moda, vamos analisar o termo moda. Gente que acha que balada é vida. Gente que acha que... Tô tentando lembrar de termos modais que viraram tendência. Por exemplo, aquele copo que tem um copo embaixo grudado, que o cara do design errou, sabe? Copo térmico, que é uma garrafa com alça. Erraram no design. Deixa eu te avisar se você tem um desse. O cara foi fazer uma garrafa, aí ele queria juntar 2 copos, e aquele projeto, o cara falou assim: eu vou juntar esse projeto para testar. Acabou juntando 2 copos, ficou errado, que o copo de baixo é menor, não sei se você percebeu, e era pro copo de cima ficar menor, e a alça ficar no meio ou embaixo para dar equilíbrio, mas não. O copo de baixo é menor do que o de cima e a alça fica no de cima. Aí o cara errou o design e de repente virou febre. Cara, se você perguntasse para uma pessoa há 10 anos atrás se aquele copo era atrativo para você andar com ele na rua, na academia, no trabalho, uma caneca térmica, ninguém iria escolher aquele copo como copo mais... Até porque o objeto copo não entrava na categoria dos objetos de luxo e de acessórios. Um copo originalmente serve para beber água. A gente não imagina um copo como um objeto, um artigo de luxo. Não faz sentido você carregar um copo para ser chique ou para ser descolado com um copo descolado. Cara, quem inventou esses conceitos são as marcas que começaram a fazer copos coloridos, copos duráveis, copos de resistência, copos de várias características para vender aquele copo por um motivo que não é a função principal de um copo, que é beber água. Aí o mercado toma conta dessas características distintas dos mesmos objetos e os empresários exploram a vulnerabilidade das pessoas em acreditar que uma coisa serve para 2 coisas. E a pessoa acaba comprando copo, não vai beber água, talvez para decorar. Eu já vi copos antigos de decoração. Cara, aí o copo ganha um valor a mais, vira um artigo de luxo, porque antigamente aquele copo era utilizado por certas pessoas, uma taça de vidro, por exemplo. E agora esse mesmo copo virou um artigo raro, e agora esse copo valorizou. Olha para você ver o mercado como que funciona. As pessoas não sabem o que querem e o mercado começa a ditar a tendência das pessoas, e dali a pouco as pessoas estão pagando R$100 num copo colorido, investindo dinheiro em colecionar coisas. Um cara desse que está colecionando copos, imagina o estado mental de um cara que coleciona copos. E deve existir, eu estou chutando, mas com certeza existe. E voltando à moda, as pessoas não param para pensar, por exemplo, se a moda, se a coisa da moda eu gosto para me usar, ou se eu tenho um estilo próprio. Quando eu falo pessoas, é no geral. As pessoas não buscam explorar um estilo próprio. Por exemplo, eu não tenho estilo, eu uso roupas. Eu já pensei em comprar roupas mais verdes e azuis
sabe, aqueles sons pastéis para tentar ter uma paleta. Mas eu realmente não consigo comprar um estilo de roupa sozinho, apenas um estilo de roupa para vestir sempre a mesma paleta. Eu acho idiotice. Não faz sentido. Então eu não tenho estilo. Eu não tenho um estilo próprio. Então eu não consigo aderir a modas. Tem gente que só veste preto, roqueiro. O cara passa a vida inteira vestindo preto, se identifica com as trevas e a escuridão. O cara consegue desenvolver todo um estilo em volta de uma cor: trevas, escuridão e preto. Cara, a coisa mais infantil é você ser um roqueiro que só veste preto. Cara, no Brasil o rock não funciona, porque a cultura do Brasil não favorece ao estilo de vida de um roqueiro por causa do calor, e a cor monocromática, cara, não revela muitos traços de personalidade. Na verdade, fica meio, como é que fala, anestesiado. Talvez isso traduza, né? Eu tô errado, já vou admitir que eu errei, porque a cor preta traduz um anestesiamento das emoções na hora de expressá-las. Ou seja, um cara que tá vestindo de preto, ele quer expressar a falta de expressão, ou a falta da capacidade de conseguir se expressar. Na verdade, é sempre partindo do mesmo ponto, a gente acaba chegando à mesma conclusão. O cara que se isola, o cara que não sabe se expressar, o cara que não... Talvez ele tenha que se expressar por música, né? E acaba utilizando a música como uma válvula de escape. Eu, por muito tempo, utilizei a música como uma válvula de escape. Expressar minha arte, viver minha verdade, expressar tudo que eu tinha para falar através da música. E a música é um bom jeito de se expressar quando você não quer vender, quando você tem uma banda, quando você tem um objetivo pessoal com a sua arte. A partir do momento que o mercado entra na questão da venda, a sua arte começa a cair de qualidade, porque tudo que o mercado toca vira merda. Eu diria que tudo que você tenta fazer para vender já não é arte de verdade. Todas as coisas que são comercializadas, são comerciais, existe esse conceito na arte. Arte comercial é a arte padronizada que se repete para virar um padrão e ficar fácil de ser consumida, como músicas ruins e artes ruins. Nem sempre, para mim, nem sempre música é arte, mas eu sou compositor sertanejo, então eu entrei na arte da música como um chamado para me expressar, para me explorar minha obscuridade interna, e acabei me deixando levar pro lado do comercial, me vendendo. Ou seja, acabei criando arte vendável e empobreci minha arte. Isso acontece. E aí eu comecei a não pensar criativamente mais, a pensar mais comercial e mais limitado. Certas coisas eu não posso escrever e tal. E aí eu comecei a pensar que aí a arte está morrendo, eu deveria ser autêntico. E quando você busca a autenticidade, você alcança essa arte mais viva, com mais originalidade. E acho que agora, se eu voltar para a música com o objetivo de criar algo original e autêntico, eu acho que é o caminho certo para desenvolver esse aspecto da arte que eu diria que é mais autêntico, é mais original. Então, a partir do momento que eu descobri esse artista que há dentro de mim, lá ele é engraçado falar em termos artísticos como se fosse um apaixonado, mas eu acho que é por aí, falar um pouco mais apaixonado sobre as questões e se envolver mais e parar de ser tão cético sobre tudo. Acho que isso na verdade ajuda, não atrapalha. Quando a gente abre mão dessa casca dura
e se deixa esquerdar mais, a gente deixa os sentimentos à flor da pele e expressa sem medo. Acho que toda arte é meio gay, né, cara? Um cara que tá tentando pintar o amor. Imagina a expressão artística do amor e você vai ter que pintar essa expressão no quadro. É impossível. Ou é possível? Um cara apaixonado, ele tenta, pelo menos, e ele às vezes consegue. Mas o cara que é cético, rancoroso, que não ama ninguém, não tem experiências positivas na vida, acha que é uma vítima do mundo, que vive na obscuridade, que só veste preto, esse cara não tenta se expressar o amor, ele só expressa a raiva. E ele acaba se expressando, mas sempre de forma raivosa. Sempre perde a oportunidade de viver momentos felizes e acaba desacostumando com a possibilidade de ser feliz em momentos pequenos. E você acaba perdendo grandes períodos da sua vida por não saber explorar os próprios sentimentos. E quando você se limita a explorar esses sentimentos, você fica focado na raiva e na solidão. Aí você não enxerga as possibilidades. Você não consegue sair desse limbo porque você está retroalimentando os mesmos sentimentos ruins de sempre. E isso fez mal pra mim. É como se eu estivesse compondo só rock. Você nunca vai compor um axé pra você gritar e sair pulando. O axé faz parte do equilíbrio. Se você for olhar os gêneros como uma mesa cheia de gêneros, você vai pegar um de cada para poder tentar se equilibrar. Se você pegar um gênero só e forçá-lo goela abaixo, você vai se desequilibrar. Você entendeu? É uma balança, imagina uma balança. Se você pegar muito mais a esquerda do que a direita, você se desequilibra e seria um pouco prejudicial. Mas existe a hora certa de você se desequilibrar, cair no chão e encontrar seu caminho de volta. Então, se você está ansioso para dar certo, igual eu sempre tive, eu tentei controlar minha ansiedade e só fazer o que eu tenho que fazer. Me apresentar aonde eu tenho que me apresentar, fazer as coisas, os desafios, concluir os desafios, partir para o próximo. Acabou. É simples. Seta um desafio, programa um desafio, traça o desenvolvimento, planejamento do desafio, acaba o desafio, próximo. Todos os desafios vão ser assim a partir de agora. Escolhe um desafio, planeja, acabou, próximo. Porque você racionaliza essa questão de se desafiar. Para mim faz mais sentido agora, no momento da minha vida faz sentido eu racionalizar os sentimentos em relação aos meus desafios pessoais. E quando eu começo a racionalizar os desafios e os sentimentos, pode ser um pouco endireitado demais a questão da mente. Eu não sei se é a mente, o cérebro, a questão de direita e esquerda tem a ver com sentimentos e razão, assim como a direita e a esquerda política. Mas vamos supor que tenha a mesma relação. A direita do cérebro é a parte racional e a esquerda do cérebro é a parte emocional. Fica mais fácil pra gente analisar. E se não for, foda-se. Quando a gente racionaliza os sentimentos, a gente meio que tenta se tratar, né, como uma psicóloga. Essa tentativa de se tratar analisando os próprios sentimentos pode ser perigosa, mas é melhor do que não se tratar, na minha opinião. Questão de ficar racionalizando demais tudo que você sente, tudo que você fala. No meu caso, a saída pra mim foi apenas falar, me expressar e parar de pensar se fala ou se não fala. Toda rodinha que tem alguém que está interessado em falar sobre psicologia, tá lá eu enchendo os botões. Como é que fala? Não sei a expressão. Foda-se. Tá lá eu. Até que eu descobri que eu posso ser autista por apenas falar coisas diferentes. E aí quando eu destravei essa trava, eu comecei a perder o medo de falar coisas estranhas em ambientes públicos. Aí você fica confortável. Já falei sobre isso no início.
Eu ainda não sei se eu postei esse episódio no mesmo canal, ou se eu criei outro canal, que eu tava pensando em criar outro canal pra falar besteira. Aí eu acabei politizando demais meu canal principal. Acabei colocando vídeo e fazendo uma promessa pra mim mesmo que ia gravar só o vídeo. E agora eu fiquei sem a válvula de escape que tanto me fazia escapar mesmo, fazer o processo o ciclo, né, de informação, de absorver, processar e externalizar. Eu perdi a válvula de escape por um grande período de tempo porque eu estava focando na parte visual, e não faz sentido se você não é fluente. Não faz sentido se você não é fluente na parte visual. Você vai ter que levar o mesmo tempo que você levou para ficar fluente na parte visual do tempo que você levou para ficar fluente na parte auditiva. Então, como é audiovisual, você tem que aprender a lidar com cada elemento no seu tempo. A parte visual é mais desafiadora porque ela chama mais atenção, ela tem mais responsabilidade, ela dá mais trabalho. E eu creio que não é tão simples quanto parece, porque ela chama mais julgamento. Ela, querendo ou não, ela te tira da zona de conforto. E eu acho que não existe a parte visual sem o áudio. É mais difícil ainda, né? Fazer uma obra com a parte visual sem o áudio, tentar expressar alguma coisa. E a parte auditiva sem a parte visual é muito simples, muito básico. A questão de tratamento e de questão de preparação, para mim é muito mais fácil. Então eu estou julgando o conteúdo como um processo, e essa transição que eu fiz me prejudicou, mas eu aceitei o desafio e eu não vou parar com o processo auditivo. Não é auditivo, é só áudio. Eu estou tratando como auditivo como se tivesse certo. A palavra não é auditiva, é audial, vamos falar audial. Processo audial. E quando eu comecei, eu não sabia exatamente, mas agora, cada vez mais, eu sei menos. E a sensação é de estar à deriva no oceano e falando besteira. Mas o objetivo ele permeia essas áreas, de falar besteira, de se divertir, de ser você mesmo, de cobrar alguém que você queira cobrar publicamente e não tem coragem, de vir cá e expor seus medos, suas inseguranças, ir lá e falar a verdade que você queria falar há muito tempo e desabafar. Funciona para quem está disposto a encarar algo que nunca fez, ou para encarar esse fantasma que existe dentro da sua mente, esse bloqueio que você não consegue encarar. Funciona, eu te falo que funciona. Eu queria convidar muitas pessoas, muitos amigos, e começar a fazer aquele processo de novo. Amigos, entre aspas, entre 70 aspas, amigos, convidá-los, vir fazer o mesmo processo de sempre. Mas a questão do constrangimento, eu ser o autor responsável pelo constrangimento de outras pessoas é um pouco mais complicado. Porque as pessoas não estão dispostas a se constranger. As pessoas não estão buscando, não estão na mesma vibe, não estão se desafiando. É difícil achar uma pessoa que esteja na mesma frequência. E quando você acha, a pessoa está fingindo. Vamos gravar, depois você me chama, marca lá. E você chama, a pessoa não vai. Aconteceu várias vezes. Acho que eu vou postar esse vídeo no meu canal e fazer a transição pro outro que eu já criei. Lá só tem cortes, óbvio que tá flopado, só que mais flopado do que esse. Só que a transição, ela sempre é um desafio, porque você não sabe aonde quer chegar. Você não sabe. A única coisa que eu sei é que eu não tô mais no início. Isso é confortável de sentir. Você tem certeza que você não é mais um amador, que não é iniciante. Essa certeza atrapalha às vezes, porque tem uma cobrança que você se impõe, mas é confortável você ficar bem fazendo o que você está fazendo. Já não tem que mais pensar muito antes de realizar o que você está pensando. Mas vamos lá, mudar de assunto.
Eu sempre tava falando de hétero, eu sempre tava aqui esperando o meu momento de ser hétero. Por quê? Eu nunca cortei o cabelo igual hétero. Não me comportava igual hétero. Tipo, como a norma culta da heterossexualidade, que eu quero dizer. Não sei se vocês conseguem me entender. Jogando bola. Comportamento hétero jogando bola é totalmente agressivo. Eu nunca fui agressivo. Na verdade, eu sempre tirei sarro dos caras que queria pagar de macho perto de outros machos. E é muito mais gay do que qualquer gay que eu já vi. Beleza, porque o gay, no meio de héteros, o cara se comporta. Ele não consegue disfarçar, mas ele se comporta. Mas, um hétero, com vários héteros, ele se transforma numa bicha suprema. A bicha das bichas. Você já viu, o cara passa a mão um no outro, o cara pula, o cara grita. Eu mesmo passei perto de 2 adolescentes, o cara soltou um grito mais alto do que o maior grito que eu já ouvi. E aí? Vai, tem palma no meio da Você tá bom, não? Tranquilo? Tava falando de você agora que você Não é possível. Não é possível. Deixa nós. Vou voltar um dia, me aguardem. Aí eu tava passando sobre 2 adolescentes que estavam passando por mim. E de repente um cara gritou com um grito agudo, estridente. E eu olhei pra trás e o cara tava tirando sarro com o outro. Ele tentou dar um susto. Um hétero de 15 anos tentou dar um susto em outro hétero de 12, 13 anos. Com um grito estridente. Um grito estridente ridículo que uma mulher daria. Então, os caras perderam a referência de ser hétero. Não é mais o Arnold Schwarzenegger, não é mais o Ramondino, sei lá, se o Ramondino é a referência, não é mais o Cariani. Os caras estão com outra referência de ser hétero. Na verdade, os caras perderam a referência e estão inventando as próprias referências, estão perdidos. Tipo, é engraçado, talvez eu nessa idade faria a mesma coisa. Quer dizer que eu também estava perdido. Então não tem problema em estar perdido. Na verdade, eu estava perdido até 1 ano atrás, 2 anos atrás. Não é perdido na heterossexualidade, é perdido nos comportamentos. Uma coisa que eu nunca tive foi querer me comportar como a maioria das pessoas se comporta. Então eu nunca tive a necessidade de parecer ser algo para tentar agradar o olhar de alguém preocupado. Tem uma entidade que está sempre te olhando, que mora na sua cabeça. Isso significa algo parecido com auto-julgamento. Que pode ser Deus, que pode ser seus costumes, seus pais, uma cópia dos seus pais, que pode ser várias coisas. Esse auto-julgamento é uma entidade. Essa entidade que está sempre te vigiando, que é você mesmo, que é o seu outro eu, ela está sempre com a corda cerrada, como é que fala? Sempre tentando ao máximo fazer que você ande na linha e sempre te punindo quando você foge da linha. Então essa entidade, ela te atrapalha, porque ela não deixa você ser você mesmo, ela não te permite que você explore coisas novas e você precisa ser muito corajoso para quebrar esse ciclo dentro da sua própria cabeça. Porque você se julga quando você faz algo que não condiz com essa realidade da entidade. Você se julga quando você está muito dentro dessa realidade. Você está muito restrito. Você se julga sempre. Essa entidade está sempre te julgando. Como bom, como ruim, como média. Quando você está na média, ela te julga. Você está na média. Sai da média. Quando você está fora da média, essa entidade te julga. Você está fora da média. Quando você está abaixo da média, essa entidade fica te julgando. Você está abaixo da média. Então você está sempre preocupado em agradar alguém que não existe, que é você mesmo, que não tem uma meta definida. Você está sempre preocupado em não é agradar, é atingir um padrão que talvez não exista, sabe? Você conversa consigo mesmo sem saber aonde vai chegar essa conversa. Sempre, sempre. E você não chega a lugar nenhum se você não tiver um pensamento claro. Sei lá, igual o inglês. Chamei alguns amigos para participar do grupo de inglês. O grupo era insuportável, eu sei. Mas esses caras, amigos, sempre falaram que
tinha interesse em estudar e tal, sabe um pouco. Esse eu sei um pouco já atrapalha a relação, porque você não se coloca na questão de eu não sei, preciso aprender, você coloca na posição de que eu já sei um pouco, não preciso aprender tanto assim, e você se auto-sabota na questão do desenvolvimento, quando você precisa focar mesmo no que você não sabe. A maioria das pessoas foca no que já sabe e fica tentando provar para as outras pessoas que já sabe aquilo que ela já sabe. E nunca sai do lugar, fica num ciclo. Por exemplo, minha namorada mesmo falou que ela sabe, ela ouve bem, mas não consegue falar. O que ela está dizendo para ela mesma? Que ela não precisa estudar, porque ela já ouve bem. Ela não consegue falar, mas está tudo bem, ela já ouve bem. Então ela não precisa se desafiar. Se ela falar assim, ó, eu ouço mal e não consigo falar nada, zero, que é a realidade. Porque ficar reproduzindo alguns discursos prontos que dá a impressão que você já sabe o que está fazendo, a reprodução, por exemplo, de palavras, de frases em inglês que estão aí comumente, isso não é o básico. O básico, como a educação no Brasil, todo mundo sabe o básico. Mas a educação no Brasil, ela falta base, ela falta conhecimento base, que é todo mundo saber o mínimo. E o básico não é o mínimo. O básico é mais do que o mínimo. As pessoas estão acostumadas com falar o básico e comparar com o mínimo. Eu acho que quando você julga o básico como mínimo, você está superestimando a sua capacidade. Você está achando que você sabe mais do que você sabe. Básico e mínimo, para mim, são duas coisas diferentes. Nessa analogia que eu estou fazendo, o básico, ele é mais do que você acha que você tem. Você tem o mínimo. O mínimo, ele não te garante em nada, ele não te prepara para nada. O básico, sim. O mínimo não te desafia, o básico, sim. O mínimo não te leva para o próximo passo, o básico, sim. O básico te prepara para você ir para o intermediário com confiança, o mínimo não. Então, em todas as questões de preparação, de academia, de força, se você tem o mínimo, você não está pronto. Se você tem o básico, você está pronto. Tipo, o básico, o que você precisa para treinar? Pagar a mensalidade, disposição, sei lá, acessibilidade numa academia que esteja ao seu alcance ou num lugar que facilite, na rota, ou a disposição para ir em outro lugar. Igual eu mesmo tenho uma academia no meu bairro e eu não frequento. O básico. Agora o mínimo. O mínimo seria quase o básico. Você tem uma academia, mas você não tem a mensalidade. Você sabe que você tem o dinheiro, mas você não comprou a mensalidade ainda, você não adquiriu. Então você tem o mínimo. Você tem vontade, mas não comprou ainda. Você tem academia perto da sua casa, mas você não foi. Você sabe que a qualquer momento você vai comprar, mas você não comprou ainda. Então você não tem o básico, você tem o mínimo. Tipo, dá um conforto saber que você tem o mínimo. A qualquer momento, esse mínimo vai se transformar no máximo, no básico. É confortável você se municiar de argumentos que te deixem estáveis no mesmo patamar. É muito confortável. E em vez de se julgar abaixo, é muito confortável você se julgar na média, quando você está abaixo da média, porque você está quase na média. Então, se eu quiser me esforçar, eu consigo entrar na média. Então, praticamente estou na média. Mas, nesse caso, eu julgaria como: se você não está na média ainda, e você não está estudando para entrar na média, você está abaixo da média, e você não está perto da média. Toda vez que você se acha perto de uma média que você não está, você está atrás de quem está na média. Entendeu? Você se coloca atrás dessa posição de... Entendeu? Você entendeu? Você não vale nada. Você entendeu o que eu estou falando? A questão do auto-julgamento que é o que mais pega. Hoje eu estava conversando sobre pessoas 10/10, ou seja, na verdade são funcionários 10. Que a pessoa falava assim: o funcionário 10 ele não é bom não, porque faz tudo para todo mundo e não faz o que tem que fazer. Eu sou o funcionário 10.
Não tô me julgando como um cara 10. Não é 10/10. O 10 é o cara que acha que é bom demais, que é insubstituível. E o 10 é o 6, entendeu? O 10 é o cara que se julga, mas na verdade ele é o 6. Ele não é bom em tudo. Ele é o básico. Isso que eu quis dizer. O 10 é o básico. E tem um cara que não se acha, só trabalha. Esse é o 10. E aí, essa pessoa estava falando que os 10 estão saindo da empresa. Então, a questão dos 10 é o cara que estão sendo despedidos. Porque esse cara se acha e, na verdade, na hora que precisa dele, ele não precisa dele para ele mesmo, ele não faz. Então, ele fica chateado ali, se cobrando e não consegue evoluir. Esse é o 10. E essa pessoa se julgou como 1000. Ela falou assim: se esse é o 10, eu sou 1000. Entendeu? Ela jogou um patamar inatingível com a comparação do 1000, o número 10 para 1000 é muito grande. E ela automaticamente se colocou acima de todos os setores, supervalorizando o próprio trabalho. Num julgamento totalmente cego, na minha opinião. Então essa pessoa conseguiu se auto-avaliar de uma maneira muito egoísta. Quando ela se compara todos os 10 e se acha que é 1000, e ela não falou brincando. Isso que é o fato. Quando a gente tá brincando, se ele é 10, eu sou 1000. E ri com sarcasmo e tal. Aí que tá. Tem um cara que se acha 10 e tem um cara que se acha 1000. Não tem o cara que se fala, eu sou 6. Bate no peito, eu sou 6. Pronto, acabou. Eu não quero ser melhor que 6. Pra que eu vou ser melhor do que 6? Tem um cara que quer ser 1000 e fala que é 1000, bate no peito. Tem um cara que é o 10, que ele fala que ele é o 10, ele é o 6 na verdade, ele é o 5, vamos pôr. E tem um cara que é o 6, que ele não quer nada mais do que o 6. Esse cara é o cara certo. Eu sempre tentei ser esse cara. Eu não tô falando bem de mim mesmo. Eu tô falando bem de mim mesmo, mas eu não quis dizer com esse tom. Eu não sou perfeito, entendeu? Eu reconheço meus... Esse que é o ponto. O cara que sabe que ele é o 6, um eterno 6, um eterno nota 6, esse cara, ele admite seus erros. Ele é um eterno nota 6. E tem a humildade de reconhecer que é um nota 6. A humildade de saber que a nota 6 é a melhor nota que você pode ter. Você deveria ter a nota 6, todo mundo deveria ter a nota 6, entendeu? E tem um pouco de maturidade em reconhecer que não precisa ser mais do que 6. Não tô falando de beleza, padrão de beleza, tô falando de performance na vida. Se você quer ser nota 10, você performa como 10, isso tem uma validade. Tem um tempo limite para você se performar como 10. Você vai se frustrar quando você não conseguir mais, porque não está no seu controle. É a questão de fase. E as fases passam. Eu não sei quanto tempo que eu fui 10 na minha vida. Não sei há quanto tempo que eu parei. Eu não sei se eu tô em busca do meu 10, se eu tô rumo ao meu 10 com todo o vapor, não sei. Eu gostaria de ser um eterno 6. Eu acho que é mais confortável e mais psicologicamente saudável você se considerar um cara 6, talvez querendo ser o 7. Aí você atinge o 11 ali, você atinge o 1000 sem querer. Esse 1000 pra mim vai ser o 7. Um dia talvez você foi 7 e um dia talvez você vai ser um 7. Nota 7. Mas a maior parte do tempo você tem que ter certeza que você vai ser o 6. Essa é a humildade que eu quero. Por mais que eu use a humildade do 10, que é a falta dela, né? A falta de humildade que o cara 10 usa no dia a dia, eu use ela para me aprender e sofrer o que esse cara sofre de julgamento. Eu gosto de sofrer o que esse cara tá sofrendo de julgamento. Porque é um julgamento que tem os pontos a serem absorvidos. Tem negócio aqui, entendeu? Pra lidar. Tem campo. O cara que se acha o 10, esse cara recebe um julgamento diferente do cara que se acha o 6. O cara humildão. O cara que não fala que é melhor que ninguém.
esse julgamento que ele recebe, ele pode se beneficiar com ele, se ele aprender a lidar com o julgamento, e ele cada vez mais voltando pro 9, pro 8 e pro 6, que é o lugar dele. Porque todo cara, vamos lá, todo cara que se acha nota 10 em matemática, automaticamente ele é nota 4 em português. Se todo mundo fosse nota 6 em tudo, a gente viveria no equilíbrio. Apesar de cada um ter seu ponto forte, é verdade, a gente teria uma nota 7, que seria cálculo, e uma nota 6, que seria a média das outras. Aí equilibraria todo o resto. Mas todo mundo quer ser nota 10 em alguma coisa, e vai ser nota 3, 2 em outras coisas. Aí você não consegue achar o equilíbrio que era necessário, ser nota 6 em tudo. O ponto é que nota 6 não é nota ruim. Nota 6 é a média. Só que quando você se torna nota 10 em alguma coisa, você esquece de focar nas outras coisas que também importam. Em outras áreas da sua vida, por exemplo. Eu mesmo foquei em muitas notas 10 e esqueci de focar nas notas que realmente importavam. E acabei me deixando levar por as falsas notas 8, as falsas notas 9, que eu achei que era importante pra mim. E que nunca me levaram, me desafiaram a ir a lugar nenhum. Então, vou dar um exemplo. Na música, eu queria ser nota 10 na música, e deixei talvez a sociabilidade, e a música anda lado a lado com a sociabilidade. Quando eu abri mão, me doei à música e abri mão da sociabilidade, por exemplo, dos cuidados pessoais. Não era um cara vaidoso, então eu acho que eu deixei a desejar em vários aspectos relacionados a cuidados pessoais, e fiquei focado só na música, só em aprender inglês, por exemplo. Existem vários benefícios que você tira de querer ser um 10, mas esses benefícios são bem melhor aproveitados quando você foca em ser um 6. O 6... eu tô cagando uma regra aqui sobre ser 6. É só pra justificar que o cara é feio, é pobre. Cagando uma baita regra pra tentar justificar que não precisa ficar rico, não precisa ficar bonito. Engraçado, não precisa ficar tão forte quanto o cara que é forte, é 10/10, que é o Seban. Não precisa ser 10, eu preciso ser 6, que é o que eu tô próximo. Muito engraçado. O cara cagar uma puta regra pra justificar a própria realidade e ficar confortável. Mas não era esse o objetivo. O objetivo é desenhar o equilíbrio do que seria uma vida equilibrada mesmo. Sem romantismo. Sem quebrar o padrão principal, que é paz. Eu acabei de encontrar um padrão. Eu tava ouvindo o Naval Ravikant no Joe Rogan. Depois eu comecei a ouvir o Naval Ravikant no Modern Wisdom. Aí eu comecei a internalizar o conceito de paz. Paz sendo algo que você precisa, e felicidade algo que você quer. A paz. Vamos parar aqui para beber água e eu volto daqui a pouco. Fique ligadinho, não sai daí, vou dizer que foda-se. Eu não fui não. Tô indo, peraí. Aí o Naval Ravikant estava falando sobre os conceitos de paz, felicidade e de viver uma vida plena. E eu comecei a pensar sobre esses conceitos. Por exemplo, a concepção de duas vidas. Você percebe que você só tem uma vida. Como é que é? Você tem duas vidas. Você só percebe. Você vive a segunda a partir do momento que você percebe que só tem uma. Então vamos lá, você tem duas vidas. Você começa a segunda a partir do momento que você percebe que só tem uma. Aí tudo fez sentido pra mim. Caralho, é agora. Minha vida começou. E é agora, posso ser feliz a partir de agora, entendeu? Comecei a vibrar. Eu vou ter que postar isso no Instagram. Vou ter que postar. As pessoas não podem dormir sem ver isso. Meu Deus, incrível. Não é possível.
Como que a vida pode ser tão fácil e eu descobri só isso agora? Aí comecei a vibrar, do nada, mas é normal a gente ficar empolgado com a ideia. Aí tem outro conceito. Como é que fala? Retirement, aposentadoria. Aposentadoria é quando você para de querer salvar o seu tempo, seu dinheiro, para viver uma vida amanhã e viver ela agora. E começa a trabalhar com o que você gosta, fazer o que você gosta, fazer o que você quer. É meio infantil, mas quando você entende o conceito e começa a viver verdadeiramente aquilo que você gosta, você consegue fazer dinheiro com isso, se você for inteligente. E aí você consegue sair da roda dos ratos. Você fala, hackeia o game. Todo mundo quer hackear o game, né? Mas aí hackeia o game fazendo coisas externas, fazendo coisas para agradar os outros, fazendo coisas que não tem a ver com a própria essência. Não tem... Começa a fazer... Entendeu? Você entendeu o que eu falei? Então, a partir do momento que você quer se aposentar, que é agora, começa a fazer coisas que você ama. Então, você faria essas mesmas coisas se não fosse pago para fazer. Essa é a resposta. Você faria o que você faz hoje se você não fosse pago para fazer? Você continuaria trabalhando no emprego que você trabalha? Não. Então você não pode se aposentar nesse emprego. A aposentadoria perfeita seria aposentar e continuar fazendo o que você está sendo pago para fazer. Mas, mesmo se não fosse pago, você continuaria fazendo. Não vou explicar, vai pesquisar sobre isso que está acabando meu tempo. Daqui a pouco eu vou encerrar. Tem outros conceitos que eu não lembro. Mas esses dois conceitos já foram suficientes para mim mudar a percepção em relação a muitas coisas. Muitas coisas. Tipo assim, a partir de agora eu vou viver uma vida diferente. Já muda a percepção. Eu sou privilegiado, beleza, de ter acesso ao que eu tenho. O inglês foi uma das principais causas para ter essa percepção diferente. Não sei se dá para perceber se essa percepção é melhor do que a média. Se a percepção é egoísta, se essa percepção é deturpada, com certeza um pouco das três, um pouco melhor do que a média, um pouco muito egoísta, um pouco deturpada porque é relacionada à visão pessoal e não é a visão de grupo, sociedade, é muito pessoal. E eu diria que você consegue encontrar seu caminho de expressão, de fala, de posicionamento político. E tem um posicionamento político também que o Naval Ravikant falou, que quer dizer, que diz respeito a ele finalmente encontrou o posicionamento político dele. E eu roubei pra mim. Faz sentido pra mim, eu roubo. Que é... Não vou lembrar, mas na família dele ele é... Vou falar como se fosse eu, né? Roubando mesmo. Na minha família eu sou comunista. Com os meus amigos eu sou socialista. Na minha cidade eu sou democrata. No nível estadual eu sou republicano. E a nível nacional eu sou revolucionário. Então esses conceitos começaram a mexer na minha cabeça. Faz sentido? Faz sentido. Caralho. É interessante analisar isso, porque você é um camaleão, está sempre se adaptando a essas novas realidades. Porque você pode estar num debate a nível nacional, você vai ter o posicionamento ideal para sua vida. Se você está na sua família, você vai sempre ser o cara comunista que ajuda a família, porque você tem essa visão de comunidade dentro da sua própria família. E se você está a nível de cidade, você consegue ser democrata a nível de se respeitar e lá e fazer as paradas que tem que fazer. Então esse posicionamento amplo, ele permite que você seja você mesmo e permite que você explore você mesmo, as suas próprias posições. Você não precisa se apegar a uma pessoa só, a um ditador, sei lá. Você consegue transitar, que é o mais importante, entre várias áreas de interesse. Seria um pouco do equilíbrio que eu estava falando. Não ser radical e buscar esse equilíbrio. Então, talvez eu acho que conversa mais com o posicionamento que eu estava buscando
Quando ele falou assim, eu falei, é esse, tá bom, não quero mais nenhum. Chega, é esse, pronto. Já não preciso ficar pesquisando, ouvindo várias pessoas, não preciso ficar consultando especialistas, não preciso ficar esperando o resumo de um cara estudioso, não preciso ficar, sei lá, acabou. Isso é paz pra mim. É só parar de me preocupar com aspectos políticos, já me deixa em paz. E ele falou sobre felicidade, que a gente não quer ser feliz, a gente quer ter paz. Quando você tá com as contas para pagar, quando você tem preocupações com filhos, com escola, com estudos, com família, você não quer ser feliz, você quer ter paz. Ou seja, quando você quita uma conta, você tem paz. Aí você sente a sensação de felicidade por ter quitado ou atingido um compromisso, um sucesso profissional, que seja esportivo. Você atinge o objetivo e você não tem mais nada para fazer. Você se sente em paz, não feliz. E apenas analisando esses dois conceitos já muda. Porque se você buscar a felicidade o tempo todo, você vai estar utopificando as emoções. Como se você tivesse que sempre estar alegre e pulando de alegria e sempre feliz, no sentido de estar eufórico. A felicidade traz, o conceito de felicidade traz essa ambiguidade. Ou seja, a felicidade não é estar eufórico. Mas a paz, quando você troca a felicidade por paz, você busca um estado de espírito tranquilo que você consegue sim ser feliz depois de atingir a paz. E quando você atinge a felicidade, você nem sempre consegue estar em paz. Porque se você atrelar a felicidade à euforia, não significa que eufórico você vai estar em paz. Eu comecei a pensar, caralho, hoje eu tive que fazer 4 álbuns urgentes no meu trabalho. E tinha 2 pessoas trabalhando no mesmo setor que eu. Se tem 4 álbuns significa dividir para 3 pessoas. Pelo menos eu ia ficar com 2 e dividir pelo menos um para cada 2, para as outras 2 pessoas. Não, eu fiz os 4 álbuns. Você acha isso justo? Não acho justo, mas eu fui lá e fiz e fiquei em paz. Não quis mais reclamar sobre o estado. Eu estava totalmente tranquilo para tomar as decisões corretas e corrigir os erros que precisavam ser corrigidos. E comecei a pensar: eu estou feliz fazendo o que eu estou fazendo. Concluindo as tarefas fáceis e difíceis, eu estou perto desse sentimento de paz. E quando eu me sentir perto do sentimento de paz, já é o suficiente para mim, porque eu sei que eu estou no caminho certo para atingi-lo. E a paz não é permanente, é um sentimento que você pode recorrer quando você já acessou. Você sabe, por exemplo, que você bateu o carro, você não vai estar feliz, você não vai estar triste, você vai estar em paz, porque não tem o que fazer depois que já bateu. Você pode evitar os próximos acidentes se educando ou se munindo de habilidades que te evitem acidentes. Ou seja, diminuir a ingestão de bebida alcoólica quando vai dirigir. Você fica consciente de que se você beber e dirigir, existe a possibilidade de você sofrer um acidente. Então você diminui os riscos. Você vai se alimentar melhor, você vai dormir melhor para evitar dirigir com sono. E a cada vez mais aumentando as suas habilidades de reconhecer o seu processo mental que te leva a cometer um erro fatal, que pode ser fatal, um erro capital, aqueles erros que modificam sua vida para sempre. Então você começa a ficar experiente na própria vida. Não sei se vocês sabem, mas eu tenho 26 anos de experiência em viver. Eu falei muita merda hoje, muita besteira, muita coisa que eu tava com vontade de falar, muita coisa que eu não tinha vontade de falar e acabei improvisando. Muita coisa que eu queria falar, não falei. E esse é um pouco da essência do Despertante Show. É muito pouco provável que você goste disso, mas eu quero te lembrar que o fã não tem responsabilidade nenhuma sobre o conteúdo que é criado. Ele pode ajudar e nunca pode atrapalhar, porque ele não tem esse poder de influenciar. E eu queria dizer pra você que, mais ou menos do que fã, você pode ser um criador da sua própria história. E a partir daqui você
começar a criar a sua. E se inspirar na minha, óbvio. Inspirando em quem mais? Você tá ouvindo, caralho? Então, se você conseguir se inspirar nisso pra dar um passo à frente, não precisa nem me falar, mas não ouça isso no ponto de vista de fã, de que só obedece. Não faz isso, não cai nessa armadilha. Não quero ser influenciador a esse nível, eu quero ser um influenciador de verdade, alguém que inspira as outras pessoas, como eu já fui inspirado por outras pessoas que falaram papos parecidos com os meus, ou seja, experiências próprias, experiências transformadoras, compartilhasse os mentores, compartilhasse as experiências que foram agregadoras e a partir daí começasse a construir uma comunidade que tem um propósito em si, que é crescer, quer se desenvolver, quer se encontrar, quer se explorar, quer se desenvolver. É desenvolvimento pessoal e é compartilhar um pouco desse desenvolvimento pessoal. E a questão do vídeo, vou ficar devendo, né? Aí acho que vai ser a despedida desse canal pro próximo canal. Eu vou colocar o link, né, aqui do canal, que é bem parecido com o que era antes. Só que como esse canal eu já fiz a transição pro vídeo, eu vou gravar menos vezes e só vídeo. Aqui eu vou gravar o que eu quiser. Aqui nesse novo canal não tem controle. É o que eu quiser. Deu na telha e gravei. É muito mais livre, muito mais confortável, menos responsabilidade e mais prazer na hora de gravar. Eu vou contar piada, eu vou fazer o que eu quiser. É bom separar um pouco para dar mais maturidade à questão dos conteúdos. Dar mais personalidade, que eu posso fazer o que eu quiser, eu posso me explorar criativamente, porque tá só no áudio, eu posso criar uma novela, eu posso criar uma piada, eu posso criar um roteiro, eu posso fazer o que eu quiser. Então é um pouco de descompromisso, reconheço, mas não tem dono, isso que as pessoas não entendem, não tem uma entidade que tá me corrigindo, entendeu? Não existe isso. Quando a gente se torna profissional em alguma coisa, a gente se força a criar padrões e a obedecer regras internas, criar essas regras internas para a gente sempre responder aos mesmos estímulos e criar uma identidade a partir disso. Mas a liberdade que eu tinha, eu gostava de apenas falar na rua. E eu tô gostando de ter essa iniciativa de voltar para esse método. E tamo aí. Eu quero parar de falar mal de coisas e eu quero parar de falar mal das coisas que me fizeram mal e só focar nas coisas que estão no meu futuro à frente e tentar tirar proveito das coisas que me fizeram mal e tentar tirar proveito das coisas que estão me fazendo bem e viver melhor, em paz, né? Cara, tentando melhorar a didática, tentando melhorar a linha de raciocínio, tentando melhorar a proficiência, a atenção, voltar no mesmo gancho e não se dispersar, né? Não divagar muito. Cada dia ficando autoconsciente sobre os defeitos e qualidades. Espero que tenha entretido o mínimo, não o básico, ou o mínimo. O mínimo serve pra mim. Tô começando. Queria te chamar para engajar nessa jornada de certa forma. Comece a se explorar, conversar sobre psicologia com seus amigos e falar sobre coisas pessoais a certo nível. Explore-se a si mesmo. Explore a si mesmo. Foda-se. Tchau.